E aí, turma do Luiz Rosa, terceirões, como que vocês estão aí nessa fase de isolamento social aí? Espero que todos vocês estejam bem. Eu tomei essa iniciativa, né, de gravar essa videoaula revisão da questão de genética que a gente estudou até então. Por quê, turma? Porque mesmo vendo as atividades que todos, a grande maioria entregou durante esse período, né, durante essa semana passada, eu pensei que mesmo assim algumas pessoas, alguns alunos ainda teriam dificuldades, né? Na nossa última aula presencial, por exemplo, o grupinho lá do fundo, lá, toda essa galera tava um pouco meio assim, entendendo, quase entendendo tudo. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou pegar esse slide de novo, o que eu já tinha mostrado para vocês. Vou fazer assim um recapitula bem rápido, né, nessa videoaula nossa aí, beleza? Bom, então a gente começou a falar, né, lá no comecinho de tudo sobre genética, né, e sobre a questão de Mendel, genética, só lembrando aí rapidamente a questão da hereditariedade, ou seja, aquilo que é passado por gerações, e um tiozinho chamado Gregor Mendel, né, começou a estudar genética de uma maneira inusitada, né, com os representantes, com as ervilhas. Cara, meu banco tá baixando aqui. Aí, agora sim. Então, vamos lá. Bom, mas por que ervilhas, né? E eu até perguntei isso para vocês aí na- nessa tarefa. Ervilhas têm várias características que possibilitam um bom trabalho, né, de fácil acesso. Primeiro que as ervilhas apresentam duas tonalidades, duas cores, né, sem tonalidades, ou é verde ou é amarela. A gente tem a questão do preço, então se você for fazer uma pesquisa científica, você obviamente tem que procurar algo mais barato. Eu vejo sempre as pessoas que gostam de biologia, inicialmente falando assim, pô, eu quero fazer biologia marinha. É uma coisa bonita, mas onde é que você vai conseguir grana, né? Porque no começo a gente não consegue grana. Onde é que você vai conseguir grana para comprar todos os seus equipamentos e onde é que você vai trabalhar? Então veja, Mendel fez a escolha perfeita. Ervilha é muito barato. Além de ter um cruzamento fácil. A gente discutiu isso, né? Como é que ele cruzou realmente as ervilhas e tal e coisa. Então ele pegou gametas de uma e passou, né, no aparelho reprodutor da outra. Então é fácil cruzar, é fácil esse manejo. Além de ter um número muito grande de resultados. Então não adianta você querer fazer alguma pesquisa científica e essa pesquisa ter que ficar, leva anos. Por exemplo, né? Eu quero fazer alguma coisa sobre gerações em seres humanos. Então, poxa, vai levar aí muito tempo para você estudar. E ervilhas não. Ervilhas dá um número grande de resultados com cruzamento fácil, de acesso muito simples e tem duas cores sem tonalidades. E além disso, né, a autofecundação também, né? Você não precisa fazer o manejo propriamente dito das ervilhas. Então, Mendel pegou duas ervilhas, vou aqui pegar o lápis nosso aqui, né? Uma de tonalidade verde e a outra de tonalidade amarelo, e aí que a gente já entra no nosso primeiro termo, né, o fenótipo, ou seja, fenótipo é a característica externa, então, e ele acabou cruzando. E o primeiro resultado que o cara teve, mano, foi, na verdade, todas as ervilhas desse cruzamento nasceram amarelas. Portanto, ele teve um resultado, ele chegou a uma conclusão, aonde o amarelo ele é dominante perante o verde, certo? Mas aí, bom, esse é o primeiro resultado de Mendel. E aí o que, que ele fez? Ele falou, cara, ele foi além, ele falou, eu vou pegar todas essas ervilhas frutos desse cruzamento e vou fazer o cruzamento entre elas, né? Então, aqui está a característica, aqui está as duas, né, nascidas desse cruzamento, né, todas 100% com fenótipo amarelo. E aí existe um outro termo que eu pergunto sempre para vocês, né? O que, que é genótipo? Genótipo é a característica dos genes, né? Lembrem-se, Mendel se certificou de fazer o cruzamento de ervilhas puras. E a gente então também tem uma outra nomenclatura aí, né, galera? A gente fala que eles são homozigotos. Homozigotos quer dizer o quê? Com a genética igual. Então aqui nós temos a amarela com, a gente fala que é homozigoto dominante, porque é Vzão. E aqui a gente tem o homozigoto recessivo, porque tem o Vzinho. E fruto disso, nós temos os heterozigotos, que possuem as duas genéticas. Olha a bagunça que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então, nos exercícios eu também falo aí sobre a heterozigose, né? Então,
nasceu heterozigotos na geração F1, né? E ele fez o cruzamento entre heterozigotos e teve esse quadro de resultados. Então ele teve de 4, né? 1 verdinho e 3 amarelos. Ou seja, a gente tem aqui a proporção genotípica de 3 para 1, né? E a genotípica, a gente tem o quê? 1/4, né? Ou seja, 25% homozigoto dominante, 50% heterozigoto e 25%, 1/4, né? Homozigoto recessivo. Então, esse é o termo que a galera tava meio com dúvida, e são os nomes bem horrorosos mesmo, né? E o que acontece? Esse primeiro cruzamento, que é aquela tabelinha que a gente faz do azão com azinho, da coloração dos olhos, é conhecido como a primeira lei de Mendel, né? A questão do monohibridismo, onde a gente tem uma característica. E aí a gente precisa entender melhor, né, a questão da genética para entender o que Mendel fez. Então veja, aqui eu peguei, na verdade, em ordem decrescente, né, em nível de organização, para que vocês entendessem. Então a gente tem um organismo qualquer, se a gente dá um zoom nesse organismo, a gente vê que ele é composto por vários sistemas, né? Cada sistema é formado por um conjunto de órgãos que exerce a mesma função. Aliás, nem sempre a mesma função, mas que ajuda, né, no desenvolvimento de uma atividade. Então, por exemplo, aqui eu estou destacando o sistema digestório. Então, a gente tem órgãos que não realizam a mesma função, mas ajudam no processo de digestão, ou seja, da extração dos nutrientes, né, a partir dos alimentos que a gente ingere. E aí a gente vê que todos os órgãos são formados de tecido e todos os tecidos, enfim, são formados de célula. E aí, cara, Mendel não tinha todo esse conhecimento, mas eu só estou mostrando para vocês entenderem como as peças se encaixam. Então, olhando bem aí uma célula, a gente tem o núcleozinho dela aí, tá vendo? E dentro do núcleo, nós temos os cromossomos. Cada espécie, turma, é formada por um número X de cromossomos. No nosso caso, da espécie dos seres humanos, né, o Homo sapiens, é formado por 46 cromossomos. E cada cromossomo, que nada mais é, né, do que uma longa cadeia de DNA, possui inúmeros genes. E o que é o gene? O gene nada mais é do que a receita que vai fazer você sair com os olhos azuis, né, ou você sair alto, sair baixo, enfim, com o cabelo encaracolado, loiro, enfim. Então, nós temos aí vários terminhos, ou seja, gene é a receita, e o gene faz parte do DNA, e o DNA faz parte do cromossomo, e o cromossomo está dentro do núcleo celular, certo? E, cara, a gente tem os alelos, né? Os alelos nada mais são do que as formas alternativas, né, de determinados genes, ou seja, como que você vai sair. E os alelos, eles estão sempre presentes nos cromossomos homólogos. Por quê? Porque a gente sabe que temos 46 cromossomos, aonde metade veio do pai e metade veio da mãe. Então, para cada característica, por isso que a gente fala, né, que os alelos eles estão sempre no mesmo loco, ou seja, sempre no mesmo lugar. Então, o que acontece? Esse pedacinho, esse alelo é quem vai transmitir as características da cor do seu olho. Por exemplo, aqui nessa ilustração. Então, eles estão sempre no mesmo lugarzinho. E a gente sempre tem o quê? Do pai, eu não vou escrever pai aqui porque vai ficar uma coisa meio louca, e da mãe, certo? Então, são 46 cromossomos, 23 vêm do pai, 23 vêm da mãe. E a gente tem os alelos, onde tem as características das nossas espécies, e que fica sempre num localzinho que vai sempre dar samba com o outro. Então, por exemplo, vem o azão do pai, aí vem o azinho da mãe, para alguma característica, então um é dominante, outro é recessivo, e por aí vai, certo? Poxa vida, eu desenhei, mas não lembrava. Aí, ó, tá vendo? Foi o que eu acabei de falar. Aqui a gente tem, né, vamos fazer um exemplo prático, rapidamente, para você entender. Nós temos aí um pai, se eu fosse pedir para que vocês analisassem, falassem os termos da genética, você ia falar que o pai ele é homozigoto recessivo, concorda aí? Azinho, azinho. E a mãe, ela é heterozigoto, heterozigótica. Então, a gente tem aí um monte de espermatozoides, né? Aí no caso só representando 4 deles e um monte de óvulos. Então é meio que um sorteio, é meio que aleatório, né? Os pais, o pai aí no caso pode doar metade, né, dos seus cromossomos, então ou ele vai doar azinho ou ele vai doar azinho.
certo? Então essa é a possibilidade aí. E aí no caso ali embaixo que você está vendo X e Y, é a possibilidade de nascer ou menina ou menino, né? Porque quem carrega o cromossomo do sexo masculino, no caso, é o pai, né? A mãe só manda cromossomo X. Então ele pode ou ser azinho Y ou azinho X. E no caso da mãe, né, ela pode doar tanto o gene dominante quanto o gene recessivo, mas ela só doa no caso X, né? Então, se vier, por exemplo, esse espermatozoide que ele é azinho X e esse óvulo, né, for fecundado por aquele espermatozoide, vai nascer aí uma menininha com, no caso, olhos azuis, se for essa característica, né? Olha lá, olha que belezinha. E aí aquilo que eu disse para vocês, né? Os cromossomos homólogos são os pares de cromossomos herdados do pai e da mãe que possuem informações genéticas semelhantes. E aí tá aí o fenótipo do resultado de alguns cruzamentos, né? Pode sair esses olhos horrorosos que vocês estão vendo aí, né? O meu é muito mais bonito. Aqui fala exatamente as coisas que eu vinha dito nos primeiros slides. Então a gente tem aí o loco, a gente tem 2 cromossomos, certo? A gente tem o loco, que você vai ver no livro. O loco nada mais é que o local ocupado pelo gene no cromossomo, onde tem os alelinhos, né? Então aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, e aqui uma característica, aqui estão 2 alelos no mesmo loco, onde vai dar, obviamente, um fenótipo dominante, né? Então, se a gente for falar sobre a questão dos olhos, aqui a pessoa com certeza ia sair com os olhos castanhos e sem nenhuma probabilidade de doar um gene recessivo. Então, a gente chama de homozigoto dominante. Então, aqui é um recapitula, né? Então, aqui de novo, ó, o alelo que está no mesmo loco, um cromossomo que veio do pai, um cromossomo que veio da mãe, né? Nesse caso é heterozigoto, ele pode doar ou o azão ou o azinho. E aqui, deixa eu tirar eu um pouco de cena aqui, a gente vê o homozigoto recessivo, né? Olha só, certo? E 2 outros termos também, turma, que o livro mostra pra gente aí durante esses capítulos iniciais, é a questão da divisão celular, né? Que existem 2 tipos de divisão celular, um que a gente chama de mitose e outro que a gente chama de meiose. Né? Mitose envolve células, né, já pré-existentes no nosso corpo, com características já bem definidas. Então, por exemplo, o lóbulo da orelha, ou a textura do cabelo, ou a cor do cabelo. Né? Então, como que isso funciona? A gente tem aí a mitose, que são células que a gente chama de células somáticas, né? Ou seja, células que possuem 46 cromossomos. Assim como todas as outras. Mas daí o que acontece? No processo de divisão celular, ela vai originar 4 células filhas, né, com o mesmo número de cromossomos. Por quê? Porque você já tem essas características pré-existentes, né? Então, veja, você já tem a questão da cor da pele, ou a questão do cabelo, enfim, das suas características externas. E na questão dos órgãos, né, reprodutores, né, as células sexuais, elas sofrem, no caso aí, meiose. E é só lembrar, né, meio é dividido ao meio. Então, veja, você tem uma célula com 46 cromossomos também, mas aí na questão da divisão celular, vai originar células com apenas metade. Né? Porque aqui a gente vai ter o que? O espermatozoide com metade e um óvulo com metade, e aí vai formar o zigoto com 46 de novo, e aí você vai tendo todas essas divisões, vai sair você aí, certo? Então, só recapitulando aí, a gente tem a primeira lei de Mendel, né, do cruzamento das ervilhas, que a gente chama de monohibridismo, né? Mono porque é uma característica só, onde a gente tem aí fenótipo, que é a expressão física, e genótipo, expressão gênica, como eu já havia dito, certo? Bom, turma, mas Mendel não parou só na questão do monohibridismo, né? Se é uma característica só, ele viu que as ervilhas possuíam várias características, né? Tipo a forma da semente, se ela era rugosa ou se ela era lisa, né? A cor da flor, se é púrpura ou branca. Então tá aí a listinha aí para que vocês confiram. Então o que ele fez? Ele cruzou vendo outras características para ver se uma sobressaísse sobre a outra, né?
E aí a gente tem a questão do dihibridismo, ou seja, duas características, né, que é um pouco mais difícil, que é aquele cruzamento mais longo, que vão dar 16 possibilidades, né, que é aquela brincadeira que a gente fez das bolinhas. Mas então ele acabou cruzando toda essa, fazendo esse quadro de cruzamentos. Então, só recapitulando aí, né, a questão, então, a gente tem as três características, né, o homozigoto dominante, a gente tem o heterozigoto e a gente tem o homozigoto recessivo. Mas, o que a turma... Eita! Pulou, eu queria voltar lá. Mas o que a turma tem, às vezes se confunde, é que se eu tenho a mãe, que ela é heterozigótica, e o pai, nesse caso, heterozigoto, e aqui não é que ele está machucado não, tá? É a característica do olho. Eu posso ter esse cruzamento. Então, eu vou cruzar o azão com azão, vai dar azão, azão. Né? Aqui, o azão, o azinho com azão vai dar azão, azinho. Então, turma, mesmo tendo o azinho, se você tem uma expressão, um gene dominante, ele já sobressai. Certo? Que é essa questão da coloração do quadrinho que eu fiz aqui com vocês. Beleza? A questão do dihibridismo, ou seja, duas características. Então, aqui no caso eu tenho a questão da textura do cabelo e da cor dos olhos, ou seja, qual é a probabilidade do meu filho nascer com olhos azuis e cabelo, no caso aí, liso, se for a característica dominante. Né? Então, aí você vai fazer todos esses outros cruzamentos. Né? Você vai ter aí 16 possibilidades. Enfim, eu corrigi aí, tá, turma, a atividade de vocês. Alguns ainda faltam entregar. Na nossa próxima aula, eu acho que vocês depois comentem se vocês gostaram assim, porque na próxima eu vou tentar gravar um vídeo um pouco mais curto, tá, explicando a questão do tri-hibridismo, polihibridismo e todas esses termos aonde a gente parou, tá, na nossa última aula presencial. Beleza? Eu espero que vocês estudem bastante, né? Não fiquem só na Netflix aí. E que todos fiquem bem. E espero revê-los muito em breve. Saudade de todos vocês aí. Um grande beijo e um abraço. E até a próxima, galera. Espero que vocês tenham gostado.